Olá, turma, tudo bem? Pessoal, vamos continuar nossa aula de hoje falando sobre o Barroco, né? A gente está falando de uma época aí, vem depois do Renascimento, certo? Uma época marcada pela Reforma e Contra-Reforma da Igreja Católica, certo? Um período muito marcado pelo quê? Pela arte sendo financiada ou pela igreja, ou pelos reis, ou pela burguesia. Combinado? Então, vamos começar aí falando da escultura barroca, pessoal. Pessoal, aqui nessa página do livro de vocês, página 13, a gente está falando sobre a escultura barroca do Gian Lorenzo Bernini. O Bernini, ele foi um artista muito famoso da época do barroco, tá? Ele era, pelo próprio nome vocês já estão vendo, né? Bernini. Ele é italiano, certo? E as principais obras dele foram essa, Davi, né? E o Êxtase de Santa Teresa. Nessa obra aqui, o Davi, ele representa quando Davi, né, que é uma história até bíblica, ele vai lutar contra Golias, que era tido como um gigante. Ele não era um gigante, ele era uma pessoa de estatura maior do que a normal à época, mas ele não era um gigante, certo? E o que se quer que vocês prestem atenção aqui nessa obra? Prestem atenção na feição de Davi. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que a gente consegue... É como se a gente estivesse vendo que o Golias está na frente dele. Ele mostra na sua feição, né, a raiva que ele estava sentindo e todo o sentimento que ele estava tendo ali pelo neste momento em que ele estava indo ter que lutar contra o Golias. Tá? Eu vou explicar essa história para vocês bem direitinho daqui a pouco. A história do Golias e a história da Santa Teresa, ok? Porque não basta a gente saber que ele fez essa obra de arte, a gente tem que saber o que está por trás disso. Nessa outra obra de baixo aqui, é a obra do Êxtase de Santa Teresa, tem um anjo que está aqui acima dela, né? Santa Teresa seria essa que está aqui deitada, tá? E o anjo, ele está com um dardo na mão de amor. E esse dardo, ele vai transpassar o peito de Santa Teresa. Agora, a Santa Teresa, ela está com os olhos fechados e a boca entreaberta, com um sinal de prazer, como se ela estivesse tendo prazer naquilo que estava acontecendo com ela, tá? E aí a gente vai entender por que esse prazer que ela sentia quando a gente for entender qual é a história da Santa Teresa, tá? Porque a Santa Teresa de Ávila, ela tem uma história e a gente vai ouvir daqui a pouco. Vamos lá. A história do Davi e Golias. Pessoal, Davi é esse grandão aí, né, que vocês estão vendo. E o Golias seria esse que tá... desculpa, o Golias é esse grandão e o Davi é esse menorzinho que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pouco depois de Davi ter sido ungido por Samuel, os filisteus ajuntaram-se em Socó para uma guerra contra Israel. Então, os filisteus queriam fazer uma guerra contra Israel, certo? Então, eles acamparam em Éfas-Damim. Golias desafiava Israel em voz alta para apresentarem um homem que lutasse com ele em combate individual. O resultado determinaria qual exército se tornaria servo do outro. Então, o Golias, ele era muito forte, todo mundo sabia disso. Ele tinha 2,83 metros de altura, era muito alto. E ele era muito forte. Até mesmo, pessoal, a própria vestimenta dele, essa vestimenta que ele está usando aqui, ela é mais pesada do que o próprio Davi. A própria vestimenta dele pesava mais do que o Davi, né? E ele fazia parte dos filisteus. Então, ele faz uma ameaça a Israel de que Israel apresente aí um guerreiro para lutar contra ele. E que, terminando essa luta, quem ganhasse ia virar servo do outro. Então, se os filisteus ganhassem, Israel ia se tornar servo dos filisteus, que é o que eles acreditavam, que Golias, porque ele era mais forte. E se Israel ganhasse, os filisteus virariam servos de Israel, o que eles achavam totalmente improvável, uma vez que o Golias era muito mais forte, tá? O seu desafio durou 40 dias, mas no exército israelita não havia soldado com coragem suficiente para enfrentar Golias, com seus 2,83 metros de altura, um côvado
45 centímetros. Mas ainda sendo este um soldado mercenário, treinado e ainda muito bem armado, visto pela grande estatura dos Enaquins, eram recrutados para fazer parte de exércitos de outros povos. Israel não conseguia ninguém que tivesse coragem de desafiar Golias. Mas é lógico, ele era muito alto, além de ele ser muito alto, ele era muito forte e ele também era muito bem armado. Então, qualquer um ia ter medo dele, certo? A essa quadra da história já não haviam gigantes verdadeiros, e sim seus descendentes de menor estatura. Inclusive, o próprio Golias, ele não é representado como gigante, e sim como um homem de grande estatura, o que nos leva a crer que os judeus sabiam distinguir os antigos gigantes, de estaturas provavelmente maiores. Quando Davi soube do que estava acontecendo, Davi, esse piquitico aqui, ficou indignado e aceitou o desafio do filisteu. A tentativa de Saul em colocar uma armadura em Davi não teve êxito, porque ele nunca tinha usado esse equipamento. Então, Saul, ele tenta colocar uma vestimenta no Davi, para que ele pelo menos ficasse um pouco mais forte frente ao Golias, mas ele também não consegue, porque como o Davi nunca tinha lutado, né, ele não tem nenhum conhecimento com esses equipamentos. Então, o Davi ele foi para brigar com Golias apenas com uma funda. O que é uma funda? Esse que ele está carregando na mão aqui, pessoal, é como se fosse um estilingue, só que não é de borracha de puxar e soltar. É aquele que gira e joga, certo? E algumas pedras lisas que ele pegou próximo ao rio, ao encontro de Golias. Então, ele no encontro de Golias, ele pegou algumas pedras lisas que ele encontrou perto do rio, pegou essa funda e foi lá desafiar Golias. Invocando o nome de seus deuses para o mal contra Davi, Golias riu dele e perguntou se por acaso ele era um cão para que ele viesse com cordas. Então, o Golias, o grandão, ele riu do Davi e falou: eu sou por acaso algum cão para você vir aqui me enfrentar com cordas, né? E o Davi respondeu para ele assim: tu vens a mim com espada e com lança e com dardo, mas eu chego a ti com o nome de Jeová dos exércitos, o Deus das fileiras combatentes de Israel, de quem escarneceste. De quem escarneceste. O que quer dizer isso? De quem você riu, de quem você zombou. Apressando-se, então Davi, rapidamente apressando-se, pegou uma pedra e atirou com a funda. Então ele pegou uma pedra e atirou essa pedra com a funda. Essa pedra penetrou a testa de Golias e caiu, certo? Mas, porém, essa pedra não matou ele instantaneamente, porque na Bíblia diz que depois que Golias caiu, e ele caiu com a face por terra, o Davi apressou-se, pegou a espada de Golias e entregou-lhe a morte definitivamente, cortando a cabeça dele. Então foi aí que ele conseguiu matar Golias, certo? Tá vendo aí, gente, como é a história? Já essa outra história, que é a história do êxtase de Santa Teresa, tá? Essa obra, essa escultura belíssima, ela tem essas barras aqui em cima, né? Que dão uma impressão, né, de tudo que era dourado. Impressão de quê, gente? Do ouro, né? Que eles utilizavam ouro para fazer e para mostrar a divindade, né? Ela representa a experiência mística de Santa Teresa, trespassada por uma seta do amor divino, por um anjo, realizada na capela do cardeal Federico Cornaro. Ou seja, pessoal, se ela foi feita para ficar dentro de uma capela, quem é que financiou essa obra? A igreja, certo? Então, olha só. A Santa Teresa diz: eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia um pequeno fogo. Ela parecia penetrar-la várias vezes no meu coração e perfurar as minhas entranhas, com um grande amor em Deus. A dor era tão grande que me fez gemer e ainda assim foi superando a doçura dessa dor excessiva. E eu pude querer me livrar dela. Eu não pude querer me livrar dela. A alma está satisfeita agora com nada menos do que o próprio Deus. A dor é física. A dor não é física, mas é espiritual, embora o corpo dela partilhe. É uma carícia de amor tão doce que agora tem lugar em minha alma e
e Deus, que rezo a Deus pela dádiva dessa experiência, que podem pensar que estou mentindo. Então, ela é trespassada pelo dardo do amor, mas esse dardo do amor é o dardo do amor em Deus, certo, pessoal? Não um dardo de amor carnal por outra pessoa, e sim um dardo de amor em Deus, combinado? Então, vamos lá? Agora a gente vai falar sobre a arquitetura barroca. Então, vamos lá, pessoal. No século XVI, em vários países da Europa, ocorreu um movimento religioso conhecido como reforma. O que a gente falou de reforma, né? A gente falou que as pessoas que eram contra os dogmas da igreja fizeram uma reforma para mudar o que a igreja acreditava, fazendo então uma nova vertente espiritual, né? Então vamos lá, com a reforma protestante que questionava as ideias e as ações da igreja católica. Como reação por ter perdido o poder e grande número de fiéis, a Igreja Católica fez a contra-reforma e utilizou a arte para divulgar sua doutrina e engajar seus fiéis. O escultor Bernini foi um dos artistas que utilizou obras grandiosas em Roma, em plena época do fervor da contra-reforma. Então, a Igreja Católica, em contraposto, ela foi e financiou e fez grandes obras belíssimas, para que ela conseguisse atrair de volta os seus fiéis, certo? Enganjar os seus fiéis na doutrina que ela dá. O barroco foi o estilo artístico que serviu aos interesses da Contra-Reforma, de fortalecer a fé católica. Então, o barroco ele veio para fortalecer a fé católica, ok? Além disso, expressou fortemente os contrastes da época, a espiritualidade da Idade Média e o racionalismo do renascentismo. Então, ele tentou fazer o quê, pessoal? Unir os dois pensamentos. Tanto o racional, que é do renascentismo, quanto a fé, que é da Igreja Católica, e aí unindo os dois no barroco, ok? A reforma em latim significa reformare, ok? E foi exatamente isso que ocorreu com a arquitetura barroca. Essa nova forma significava, em primeiro lugar, libertar-se das regras e convenções das formas clássicas, dominantes no Renascimento. Com isso, os projetos arquitetônicos passaram a associar elementos curvos, né, espirais e contorcidos, e retos, a fim de criar estruturas dinâmicas de intensa emoção e grandeza e opulência. Em alguns países, com a arte a serviço dos ritos da Igreja Católica, igrejas e catedrais transformaram-se em ambientes elaborados, que associavam arquitetura, escultura e pintura. Foi assim com a Basílica de São Pedro, em Roma, projetados pelos arquitetos Carlo Maderna e Gian Lorenzo Bernini. De novo, a gente está falando do Gian Lorenzo Bernini, ok? A construção emblemática da concepção barroca de liberdade formal aparece no Palácio de Versalhes, em uma época em que a França ostentava poderio militar e cultural, e sob o poder do Luís XIV, tornando-se a referência mundial das artes visuais. A gente vai falar bastante sobre esse castelo de Versalhes. Eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer de perto, então eu conheço um pouquinho para falar um pouquinho para vocês disso aqui, tá bom? O castelo de Versalhes, né, o Palácio de Versalhes, ele fica a 17 quilômetros de Paris e foi construído para ser a casa do rei e de vários membros da corte francesa que lhe faziam companhia. A construção, pessoal, é imensa, com grandes salões e um jardim que se estende por vários quilômetros, não é metros, são quilômetros, com terraços, fontes e cercas vivas. É um cenário construído na medida da grandiosidade de Luís XIV. Ele queria mostrar, né, para as pessoas a grandiosidade e o poder que ele tinha. Então, ele fez essa obra gigantesca, barroca. Então, financiada aí por quem? Pelo rei, certo? A catedral, a Basílica de São Pedro, até hoje, pessoal, ela é referência no mundo inteiro. Todo mundo que vai para a Itália, sendo ou não sendo católico, as pessoas querem conhecer, tá? Vamos lá. Aqui vocês têm a imagem da igreja de São Pedro lá no Vaticano, prestem atenção. Aqui vocês têm a entrada dela principal, tá? Aqui é a vista de cima dela, para você ver aqui na frente. Então, essa é a Praça de São Pedro.
né? Aqui que o Vaticano, né? O Papa vai dar lá os seus sermões e tudo. Percebam que quando o Bernini vai fazer essa obra, ele faz essas duas mãos aqui, tá vendo? Ó? É como se fossem duas mãos, mas não são mãos, entendeu? Qual é a intenção dele com isso? Essas duas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? A intenção dele era como se quisesse abraçar o povo que chegasse, tá? Então, a intenção é que quem chegasse aqui na Praça de São Pedro, em frente ao Vaticano, sentisse abraçado pelos esses dois braços de construção arquitetônica que foi feita, tá bom? Então, aqui vocês também têm uma visão, ó, da Praça de São Pedro, tá? Vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente está falando do Castelo de Versalhes, pessoal. É a coisa mais linda do mundo esse castelo. A tia Vanessa teve o prazer de visitar, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui disso aqui. Olha, aqui são os jardins do Castelo de Versalhes. Os jardins são muito bonitos, realmente. Todos eles são muito bem tratados assim, tá? E aqui vocês têm a parte que a gente tem a vista do castelo para a frente. Toda essa parte que vocês estão vendo em verde aqui na frente, ela é o jardim do castelo, tá? Então, tudo isso aqui para frente é o jardim do castelo. Para vocês terem uma ideia, a Maria Antonieta, que era a esposa do Luís XIV, a rainha, ela gostava muito, né, da parte verde, da parte rural. Então, ela não gostava muito de ficar no castelo. Então, o que ela fazia? Ela ia muito para o jardim dela. Tudo isso era jardim dela. Então, ela ia... são quilômetros. É lógico que não dá para ir andando. Então, ela mandou construir aqui, no meio dessas florestas que a gente está vendo, que é o jardim dela, ela mandou construir a casa dela de campo, aqui dentro. Seria um retiro para ela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando a tia Vanessa veio aqui nesse castelo, a gente pegou um carrinho aqui do lado, para a gente poder ir até onde ficava esse retiro aí da rainha Maria Antonieta. E a gente andou bastante, a gente pegou aqui, nessa estradinha que vocês estão vendo aqui, e a gente foi lá para dentro, andou bastante. Isso quer dizer que é bem distante do castelo, tá? Agora vamos ver a parte interna dele. Ó, pessoal, essa é a parte interna do Castelo de Versalhes. Vou mostrar para vocês que eu andei tudo isso aqui, hein? Ai, que saudade. Ó, esse aqui é o Palácio dos Espelhos, a Sala dos Espelhos. Aqui era que era das festas pelo rei, o rei dava as festas aqui. Então, aqui tem bastante espelho nessa lateral, tá? Aqui é a parte que dá de frente lá pro jardim de vidros. E tem lustres gigantescos e bem baixinhos. Então, todas as festas que ele dava, era aqui que ele dava. Tá? Aqui vocês estão vendo uma sala dele. Aqui eu vou contar uma curiosidade para vocês. Aqui é o quarto do rei, tá bom? Do Luís XIV. Agora, prestem atenção. Vocês estão vendo essa portinha que tá aqui no canto? Essa portinha que tá aqui, pessoal, ó. Eu vou dizer para vocês para que ela servia. O rei, ele não dormia com a rainha. A rainha dormia no quarto e o rei dormia em outro. Quando ele queria alguma coisa com ela, quando ele queria ter alguma coisa com ela, ele abria essa porta e mandava avisá-la. E aí ela viria para o quarto dele e teria alguma coisa com ele, né? Teria relações com ele, certo? Mas, do caso contrário, ele dormia no quarto dele e ela dormia no quarto dela, tá? Essa porta aberta seria sinal de que ela viria para o quarto dele, que ela deveria vir para o quarto dele, tá? Essa casa que vocês estão vendo aqui é a casa da Maria Antonieta, que fica lá no jardim que eu falei para vocês. Percebam que é uma casa totalmente diferente de um castelo, né? Uma casa mais simples, porque a Maria Antonieta gostava da vida rural e ela queria receber os amigos e familiares nessa casa. Também ela queria criar os filhos dela perto da natureza, porque ela gostava muito da natureza e ela queria que os filhos dela aprendessem a fazer ordenha, vissem como era tirado leite, vissem como é que tratava dos animais. Então, ela não gostava de ficar no castelo. Ela preferia ficar nessa casa de campo, que vocês estão vendo aqui, tá bom? Essa casa de campo foi construída exatamente para ela, tá? Bom, vamos lá. O próximo slide, né? Acabamos a nossa aula. Tia Vanessa, vai ter alguma atividade aí relacionada com essa aula de hoje? Não.
A gente não vai ter atividade disso aqui. Então, tranquilos, né? Só mesmo para vocês entenderem. Na próxima aula a gente retoma falando a continuação desse capítulo, ok? Beijinhos, tchau, tchau.